Páginas 54 e 55, logo depois de razão. Proporção. Se duas razões são iguais, elas formam uma proporção. 4 números não nulos, A, B, C e D, formam nessa ordem uma proporção quando A para B é igual a C para D. Lê-se, A está para B, A está para B, assim como C está para D. O conceito de proporção é utilizado em diversas situações do nosso dia a dia e muitas vezes o usamos sem nem ao menos perceber. Sequências diretamente e inversamente proporcionais. Observe as sequências abaixo: 2, 6, 10, 12. 1, 3, 5, 6. Dizemos que os números da primeira sequência são diretamente proporcionais aos números correspondentes. A gente consegue verificar. O que a gente consegue verificar aqui, hein? 2 para 1 eu dobrei. Aliás, eu reduzi pela metade. 6 para 3 também reduzi ao meio, reduzi pela metade, reduzi pela metade. Dizemos que os números da primeira sequência são diretamente proporcionais aos números correspondentes. Este corresponde a esse, este é o segundo e assim por diante. Aos números correspondentes da segunda sequência, pois ao calcular as razões entre os números da primeira sequência e os números correspondentes na segunda sequência, obtemos uma igualdade. Olha, 2... Se ao calcularmos as razões entre os números da primeira sequência e os números correspondentes, 2 para 1, 6 está para 3, 10 para 5 e 12 por 6. Então, igualou, ó, 2 por 1, 6 por 3, 10 por 5 e 12 por 6. Então, quando a gente, em todos esses casos, vai dar 2. O 2 é a minha razão ou fator de proporcionalidade. Então, a razão como? Olha, se eu pego 2 e divido por 1, eu vou ter 2. 6 dividido por 3, eu vou ter 2. 10 dividido por 5, eu vou ter 2. 12 dividido por 6, eu vou ter 2. Então, eu observo que em cada uma dessas sequências, quando a gente ao calcular as razões, ao calcular essa divisão aqui, ó, entre os números da primeira sequência e os correspondentes da segunda sequência, obtemos uma igualdade. Essa igualdade será a nossa razão. Os números não nulos da sequência A1, A2, etc. e AN é um número, pode ser infinito, qualquer termo aqui, depois do 2, são diretamente proporcionais aos números não nulos correspondentes da sequência B1, B2 e AN. Então, A1 sobre B1 é igual a 2 sobre B2, etc., AN sobre BN. Tudo, ó, qualquer uma, quando eu calcular essa divisão, né, eu vou obter exatamente essa razão aqui, ó. K. Isso aqui é um modo que a matemática estuda, um modo mais geral de falar, para não ter que usar algum exemplo, para as pessoas não ficarem assim, habituadas a pensar que só se eu tiver essa sequência para formar a razão, não. É qualquer número, tá? Que não seja 0. Agora, considere as sequências.
1, 2, 3, 5. 60, 30, 20, 12. Então, ó, vamos colocar a correspondência, ver se tem alguma razão. 1 dividido por 60, 1 sobre 60. 2 dividido por 30. Aqui, ó. Se fosse diretamente proporcional, eu fazia assim. Só que logo em seguida, olha o que acontece. O meu enunciado não tá falando que elas são diretamente proporcional, não. Se fosse diretamente proporcional, eu ia proceder dessa maneira, tá? Mas como são inversamente proporcional, eu vou colocar essa sequência dividido pelo inverso. Ó, o inverso, como que eu vou calcular o inverso? Olha, se eu tenho aqui, aqui eu tenho 1 sobre x. Quero o inverso de 1 sobre x. X sobre 1. Então, o inverso eu vou inverter, tá? Quem tá no denominador passa para o numerador, quem tá no numerador passa para denominador. Então, aqui, como que eu vou inverter isso aqui? Assim, ó, 1 sobre 60. Ó, qual que é o inverso de 60? O inverso de 60 é 1 sobre 60. Calculei o inverso. E o inverso de 30? 1 sobre 30. O inverso de 20? 1 sobre 20. O inverso de 12? 1 sobre 12. Bom, quando falar para vocês inverso, tá pedindo para você pegar algo e inverter as posições dele, tá? No caso de fração. Então, dizemos que os números da primeira sequência são inversamente proporcionais aos números correspondentes da segunda sequência, pois o quociente de cada número da primeira sequência pelo inverso de cada número correspondente na segunda resulta sempre no mesmo resultado. Também podemos escrever as igualdades acima como igualdades de razões. Olha, 1 sobre o inverso de 60. 1 sobre 60 é igual 2 sobre o inverso de 30, 1 sobre 3. Porque aqui me falou que é inverso, então eu vou ter que inverter. 3 sobre 1, o inverso de 20, 1 sobre 20. E 5 sobre 1 sobre 2. Bom, e como que a gente vai calcular? Na fração, lembremos que quando eu tenho divisão, ó, eu tenho divisão de frações. Aqui, mas aqui eu não tenho uma fração. Então, você vai considerar ele como o número inteiro. Repete ele, 1. E aí, quando eu tenho divisão de frações, eu repito o meu numerador, né? A minha parte do numerador, 1. A minha parte de cima dessa fração principal, que sempre vai estar aqui com igual, ó. Eu sei que essa... Tá vendo? O sinal do igual não tá aqui? Então, aqui eu sei que é o meu divisor. Então, eu vou pegar numerador e vou inverter o sinal de divisão para multiplicação. E vou colocar o quê? O inverso da minha segunda fração. Como assim o inverso? Vou inverter novamente. Aqui, eu só comentei que é inversamente proporcional para me saber como que eu vou trabalhar. Então, se tava assim, 60. Então, ficou assim, 1 sobre 60. Ah, então aqui eu vou colocar esse primeiro termo que é correspondente, 1 dividido por 1 sobre 60. Isso, mas aí como que eu resolvo fração, fração de fração? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, eu vou inverter 1 em 60, vai ficar 60 sobre 1. 1 vezes 60, 60. E aqui, o 2 sobre 1/30. Repito o 2 e multiplico pelo inverso de 1 sobre 30. Que vai ficar 30 sobre 1. 30 vezes 2, 60. E aqui, 3. Vou inverter o inverso da fração. Multiplicação, que eu tenho 1 sobre 30. Vai ficar... Aliás, 1 sobre 20 vai ficar 20 sobre 1. 3 vezes 20, 60. E aqui o 5. 5 vezes... Qual que é o inverso de 1 sobre 12? 12 sobre 1, 5 vezes 12, 60. Viu que deu a mesma razão? Mas essa aqui
Essa aqui, por conta de ser inversamente proporcional, eu vou ter que me atentar a inverter, tá? Inverto. E aí vai ficar fração sobre fração. Se ficar fração sobre fração, vou ter que repetir a primeira e inverter novamente. Em relação às sequências acima, observe que também podemos escrever a seguinte relação. 1 vezes 60, 2 vezes 30, 3 vezes 20 e 5 vezes 12. Que tudo é igual a 60. Os números não nulos da sequência A1, A2, etc. e AN são inversamente proporcionais aos números não nulos correspondentes da sequência B1, B2, Bn, quando A1 sobre 1B1 é igual a 2 sobre 1 sobre B2 é igual a reticência é igual a N sobre 1Bn. Isso tudo vai dar uma constante, tá? Que é a minha razão, com K, e essa razão vai ser diferente de zero, tá bom? Continuando, na página 56, temos aqui, divisão em partes proporcionais. Acompanhe as situações a seguir. Situação 1. Como solução para dividir a tarefa diária de cuidar do cachorro de estimação da família, que inclui limpar o quintal, alimentá-lo e passear com ele, um pai propôs que a quantidade de dias em que cada um de seus 4 filhos deverá ser o responsável por tratar do cachorro será diretamente proporcional à idade de cada um deles. Sabendo que eles têm 12, 14, 16 e 18 anos, vamos calcular por quantos dias cada um deles será responsável pelos cuidados com o cachorro no próximo mês. E para isso, vamos assumir que o mês tenha 30 dias. Como a quantidade de dias que cada um dos irmãos cuidará do cachorro deve ser diretamente proporcional à idade de cada um deles, podemos escrever a seguinte proporção. Sabendo que eles têm 12, 14, 16 anos, vamos calcular por quantos dias cada um deles será responsável pelos cuidados com o cachorro no próximo mês. Para isso, vamos assumir que o mês tenha 30 dias. Como a quantidade de dias que cada um dos irmãos cuidará do cachorro deve ser diretamente proporcional à idade de cada um deles, podemos escrever a seguinte proporção. Bom, a quantidade de dias do que tem 12 anos, a quantidade de dias do que tem 14, a quantidade de dias do que tem 16 e a quantidade de dias do que tem 18. Bom, existem duas propriedades na proporção e tá bem aí do lado, e eu sei que na proporção, na segunda propriedade, se eu somar, olha aqui, aqui eu tenho, ó, a proporção. Eu tenho essa proporção de duas razões, certo? Então, tá me falando que A para B é igual C para D. Então, e na segunda proporção, fala que se eu somar os numeradores e dividir dividir pela soma dos denominadores, eu vou obter AB ou CD, né? Ou vou igualar a minha razão. Bom, isso tanto somando quanto subtraindo, tá? Então, nossa, quando a gente vê letra, às vezes a gente fica meio confuso, né? Mas então vamos ver a aplicação, ó. Então aqui vocês conseguem ver as frações, não conseguem? Então tá falando que tudo é proporcional. Aqui, para ser justo, cada um vai ser proporcional conforme a sua idade. Então, lá fala que se eu somar os numeradores e dividir pelos denominadores, eu vou ter o valor, ou o valor deste, o valor de algum desses, qualquer um desses aqui, tá? Então, é o que eu vou fazer. Ó, em que X, Y, Z e W são as quantidades de dias em que cada um dos irmãos será responsável pelo cachorro. Utilizando a segunda propriedade das proporções, temos X mais Y mais W mais Z sobre 12 mais 14 mais 16 mais 18. É igual a quanto? É igual a X sobre 12, é igual a Y sobre 14, é igual a W
para 16 e é igual a Z para 18. Bom, eu sei que a quantidade de dias no total vai dar 30, né? Porque são 30, estão considerando um mês de 30 dias. Então, como x mais y mais w mais z é igual a 30, então aqui, ó, é igual a 30, pois representa a quantidade total de dias do mês, podemos determinar o fator de proporcionalidade K. E quanto que é essa soma aqui, ó? 12 mais 18 dá 30. 14 mais 16, 30. 30 e 30, 60. Então, vai dar 30 por 60. Que aí, se eu simplifico, né? Este número eu sei que eu consigo reduzi-lo mais um pouquinho. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, por que a gente vai reduzindo? Para que essa necessidade? Para trabalhar com números menores. Essa redução, a gente estuda isso em frações equivalentes. Por exemplo, só deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos supor que eu tenho uma pizza. Vou dividir essa pizza ao meio e vou falar para vocês, ó, eu comi meia pizza. Então, a pizza antes era uma pizza, né? Aí eu dividi ela em quantas partes? 2. E comi um pedaço. Bom, aí eu falo que no outro dia eu fui na pizzaria, mas eu tava com mais fome. Aí eu pedi para dividir a pizza em 2 pedaços e comi 2 pedaços. Em quantos pedaços que eu dividi a pizza? 4. Quantos pedaços eu disse que comi? 2. Qual dia eu comi mais? Os 2 dias eu comi a mesma quantidade, né? A mesma proporção. Só que os meus números estão diferentes. Ou seja, essas frações, elas são equivalentes, mesmo não possuindo os mesmos, não sendo idênticas. Por exemplo, quando eu falo para vocês que são 13 horas, na realidade, 13 horas é 1 da tarde, né? 18 horas, 6 da tarde, não é? Então, tá vendo que é equivalente? Eu não tô falando o mesmo número, mas elas são equivalentes. Então, eu tô falando para vocês que eu comi no primeiro dia meia pizza e no outro dia 2 quartos. Eu comi a mesma coisa, porém, foi dividido em porções diferentes, né? Então, quando a gente tem lá um número 30 dividido por 60, por que eu vou simplificar? Eu vou simplificar, mas a minha proporção vai ser a mesma, tá? Então, 3 e 6 ainda é divisível. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, 1/2. Bom, então eu sei que tudo isso aqui vai corresponder, ó, como x mais y mais w mais z é igual a 30, pois representa a quantidade total de dias do mês, podemos determinar o fator de proporcionalidade K, né? Então, quem é a minha razão? Meu fator de proporcionalidade. Então, o K vai ser igual a quem? A soma dos dias, a soma das idades, soma dos dias da 30 e da idade 60. E aqui eu só transformei para uma fração irredutível, ou seja, simplifiquei ao máximo, tá? E dá 1/2. Então, esse é o meu fator de proporcionalidade, 1/2. Bom, se eu encontrei o meu fator de proporcionalidade, qualquer uma dessas frações aqui, ó, que eu igualar a esse fator de proporcionalidade, eu vou encontrar o valor dele oculto, ou seja, 1/2 vezes x sobre 12. Vai dar x sobre igual, né? Então, eu vou fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Começo sempre pela letrinha. Vamos ver aqui como que eles colocaram. X sobre 12 é igual a K. K é o meu fator de proporcionalidade, ou o que nós tratamos na aula passada, razão. Então, x sobre 12 é igual, quem é o meu fator? 1/2, né? Que a gente verificou lá, que é o 30 dividido por 60. Então, 1/2 é igual... Aqui eu vou fazer o quê? Quando eu tenho
uma fração igualando a outra fração. Eu vou fazer a multiplicação dos meios pelos extremos, tá? Algumas pessoas falam multiplicar cruzado. Então, x vezes 2 vai ficar 2x. 2x. E 12 vezes 1, 12. Bom, mas ele só... Como que ele trabalhou aqui? Ele só pegou esse 12 aqui, ó. Ele quer isolar a letra x, não é? Só pegou esse 12. O que o 12 está fazendo aqui com o x? Está dividindo, né? O x está sendo dividido por 12. Então, aqui está dividido. Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Então, eu vou multiplicar, vou jogar para o outro lado da igualdade, multiplicando por 12. Vai ficar mais visível? Peraí. Para ficar mais organizado, vamos lá. Então, o que ele faz? Ele igualou, né, essa nossa condição de razão aqui, ó. Essa fração igualou ao fator de proporcionalidade. Bom, e agora? Eu sei que o fator de proporcionalidade, né, essa razão é meio. Então, vai ficar x sobre 12 é igual a 1 sobre 2. Em vários momentos, né, nós aprendemos faz a multiplicação dos meios pelos extremos. Ok. Cada um aqui vai seguir de uma maneira, conforme aprendeu, né? Então, uma coisa que eu também faço é quando eu vejo a igualdade, que a igualdade vem do termo equals. Equals, né? Na tradução é igual a ou igual. E por isso o termo equação, você sempre vai ver o sinal lá de igualdade. Bom, e sempre quando eu vejo o sinal de igualdade, eu lembro do quê? Eu lembro de um sistema de balança. Ó, vou desenhar aqui uma balança linda, né? Minha balança. Então, se eu falo para vocês que eu tenho aqui 10 quilos de arroz aqui e aqui 10 quilos de feijão, a balança tá em equilíbrio, não tá? Tá. E se eu divido 10 por 2? O que eu tenho que fazer do outro lado para eu... O que eu tenho que fazer do outro lado? Dividir por 2 também. Para eu entrar, para eu manter a integridade da minha igualdade, tá? Então, sempre quando eu vejo essa parte aqui, uma incógnita, e vejo ela acompanhada ou de soma, ou de subtração, ou de multiplicação, eu tento pensar qual que é o inverso da operação que está sendo envolvida aqui. Qual que é o inverso da divisão? Bom, e se aqui, ó, eu quero sumir com esse 2, então eu multiplico por 2, que eu sumo com ele, não é? Então, aqui eu penso sempre semelhante ao sistema de equação, que eu faço de um lado, eu faço do outro. Aqui eu coloco dividir, se eu tô dividindo por 12, para eu simplificar esse 12, qual que é o inverso da divisão? Multiplicação. Qual que é o inverso de 1 sobre 12? Né, que isso aqui não é 1 sobre 12? Então, cadê minha borrachinha? Onde eu coloquei aqui, ó. Qual que é o inverso? Vamos supor que é 12 aqui. 12. Qual que é o inverso? Sem contar com o x. O x a gente vai deixar 12, né? Então, o inverso é 12. Bom, o que eu vou fazer com isso agora? Quando eu vou operar com a operação inversa e o número inverso, eu vou assegurar que eu vou cancelar, né, esse número, essa operação que está efetuando com a minha letra. E o que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro. Aqui eu não multipliquei por 12, então eu vou multiplicar por 12 do outro lado também. Então, 12 dividido por 12 é 1, 12 dividido por 12 é 1, 1 vezes x sobre 1. Como é sobre 1, não preciso deixar aqui escrito, pode ficar oculto. E aqui eu consigo simplificar, não é? 12 dividido por 2.
Não vai ficar 1 vezes 12, 12, dividido por 2? 12 dividido por 2 não são 6? Então, eu sei que são 6 dias que o menino de 12 anos vai ficar. E aí, isso aqui eu detalhei para mostrar para vocês como que eu geralmente penso, tá? Mas há aqueles que falavam sobre eu aprendi do outro jeito. Então, vamos fazer agora do jeito que você aprendeu. Vamos colocar a outra... Ó, verificamos aqui o x sobre 12, x é igual a 6. Agora, vamos verificar y sobre 14. Y sobre 14 é igual... Qual que é lá? O meu fator de proporcionalidade, K, né? E K é igual a 1/2, né? Tinha deixado registrado ali. Y sobre 14 é igual a 1/2. Ah, professora, eu prefiro... se aqui tá dividindo, me ensinaram que eu passo pro outro lado do sinal, invertendo a operação. Então, vai ficar Y é igual a 1 sobre 2. Aqui tá dividindo 14, então eu vou multiplicar por 14. Ok. Y é igual a 1 vezes 14. 14 sobre 2, Y é igual a 7. É a nossa mesma linha de raciocínio, tá? Assim, o resultado deu o mesmo, né? Só que a linha de raciocínio tá tudo certo. As duas estão certas. Só que essa aqui eu só detalhei o porquê que sempre ia dar certo, tá? Eu sempre comecei a me perguntar por que toda vez que eu inverter minha operação e vai dar certo? Por que sempre tem que ser assim? E quem inventou isso? Então, eu comecei a fazer essas perguntas e aí foi quando alguém me ensinou, enfim, eu comecei a ter esse campo de visão em relação ao sistema de balança. Me ajudou, porque eu não aceitava também só porque é assim, não, tá? Ó, e agora qual que é o outro termo? Então, W sobre 16, né? 6 dias, agora W sobre 16 é igual a K. W sobre 16 é igual a K, é 1 sobre 2. Bom, o que eu vou fazer? Eu quero assumir que esse 16 aqui... Ah, e tem um... Professor, eu aprendi a multiplicar os meios pelos extremos. Gente, tá tudo certo. W vezes 2, 2W, 16 vezes 1, 16. Ah, agora eu tenho que tirar esse 2 daqui. Sim, tem que tirar. Que vai ficar W igual a 16 sobre 2, W é igual a 8. Se aprendeu assim, tudo bem. É a sua linha de raciocínio, não tem problema, tá bom? Se você, qualquer um desses vai chegar a 8, tá? Agora, Z por 18. Bom, Z está para 18. Vai dar esse fator aqui. E eu sei que este fator é igual a meio. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre gosto de trabalhar esse aqui, ó. Mas, porque aí eu cancelo aqui e Z é igual. Aqui, ó, eu vou simplificar esses termos para 2 dividido por 2, 1. 18 dividido por 2, 9. 1 vezes 9, 9 sobre 1, que é igual a 9. Então, encontramos 9 dias. 9 dias, 8 dias, 7 dias e 6 dias, tá? Então, 6, 7, 8, 9. Portanto, as respectivas quantidades de dias em que cada um dos irmãos será responsável por cuidar do cachorro são 6 dias, 7 dias, 8 dias e 9 dias. Dividir um número em partes diretamente proporcionais a outros números é decompô-lo em parcelas proporcionais a esses números. Agora vamos ver a situação 2. Em uma competição amadora de gastronomia, os competidores deveriam preparar a mesma sequência de pratos. Os 4 competidores que preparassem os pratos no menor tempo ganhariam um prêmio de R$890, que seria distribuído de maneira inversamente proporcional ao tempo de cada um deles. Bom, aqui eu já estou mexendo com inversamente proporcional. Ou seja, dos 4 competidores, o que preparasse os pratos em menor tempo ganharia mais. E o que preparasse em maior tempo
ganharia menos. Sabendo, faz sentido, né? Sabendo que os 4 competidores que venceram a prova gastaram, respectivamente, 4 horas, 5 horas, 6 horas e 8 horas, vamos calcular quanto cada um deles recebeu como prêmio. Bom, eu não sendo A, B, C e D os valores recebidos pelo prêmio, eu sei que tudo isso aqui vai somar 890, ok? Bom, os valores recebidos pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro e quarto colocado, respectivamente, sabendo que o prêmio foi distribuído de maneira inversamente proporcional ao tempo que cada um deles utilizou para preparar a sequência de pratos, podemos escrever a seguinte proporção. Bom, então eu vou pegar os meus valores A, B, C e D, A, B, C e D, né? Igualar a inversamente 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6 e 1 sobre 8. 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 8. Utilizando a segunda propriedade das proporções, temos... Lembra quando se a gente somar todos os termos, eu vou obter o meu fator de proporcionalidade? Então, vamos lá. A mais B mais C mais D sobre 1/4 mais 1/5 mais 1/6 mais 1/8. E cada termo desse, né? E cada um eu sei que vai ser o mesmo, vai igualar a minha mesma razão, tá? Ao mesmo termo, ao mesmo K. Vamos chamar. Como A, B, C e D é igual a 890, pois representa o valor total do prêmio, podemos determinar o fator de proporcionalidade. K é igual a 890, né? A mais B mais C mais D, 890, sobre 1/4, 1/5, 1/6, 1/8. Bom, aqui, ó, nas frações, nós aprendemos lá atrás, ou vamos aprender agora, que quando eu tenho os denominadores me lembra quem é o meu divisor, tá? Ou seja, a parte que vai ser dividida, em quantas partes será dividida. Bom, então, se eu tenho os denominadores todos diferentes, então eu tenho que calcular qual que é o número aqui, um número comum a todos, que é divisível por todos, tá? Então, ou seja, quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e assim vai. E de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e assim vai. E o de 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 e assim vai. E o 8? O 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 72, 80 e assim vai. Então, mas eu preciso saber o valor de um só, né? Eu tenho um vídeo que trata sobre o porquê que esse MMC sempre dá certo, tá? Para eu fazer essa divisão, essa soma exata, igual, então eu preciso igualar os meus denominadores. Então, eu vou tirar o MMC de 4, 5, 6 e 8. 4, 5, 6 e 8. Tem algum número par? Tem. Então, eu vou começar com o 2. 4 dividido por 2, 2. 5 não é par. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 2, né? Ainda continuo tendo 2, 5, 3, 4 dividido por 2, 2. O 2 de novo, né? 1, 5, 3, 2 dividido por 2, 1. E agora o 3, 1, 1, 5 e 1. E agora sobrou 5. 1, 1, 1 e 1. Bom, agora eu vou aqui encontrar qual que é o meu número. 2 vezes... Ó, vou calcular aqui. 5 vezes 2, 10. Já vou deixar aqui. 10. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Então, o primeiro múltiplo de 4, 5, 6 e 8, que vai ser comum para todos, o primeiro vai ser 120. Então, 120 dividido por 4, eu vou ter
10, eu vou ter 30, né? 120 dividido por 4, 30. 30 vezes 1, 30. 120 dividido por 5, 24. 24 vezes 1, 24. 120 dividido por 6, 20. Vezes 1, 20. 120 dividido por 8, 15. 15 vezes 1, 15. Então, eu tenho aqui 890 dividido por 30, 24, 20, quanto que dá aqui a soma? 50, 74, 84, 89, né? 89 sobre 120. Então, vai ficar 890, 50, 60, 70, 89 sobre 89. Bom, então aqui eu encontrei, eu coloquei todos num mesmo denominador, né? Achei o quanto que representa cada um. E quando eu tenho que, lá na minha propriedade, eu sei que esse 1/4 aqui, ó, vale 30 sobre 120. Esse 1/5, 24 sobre 120. 1/6, 20 sobre 120. E 1/8, 15 sobre 120. Quando eu igualo todas essas razões aqui, ó, essas futuras razões, quando eu igualo essas divisões, quando tem a proporção, o que eu observo? Eu tenho um elemento em todos, ó, 120, 120, 120 e 120. Eu tenho o 120, ó, por que daqui para cá eu ignorei o 120? Ele ignorou por conta que, como o 120 está em todos, né? Então, quando eu igualo aqui, ó, A sobre 30 sobre 20, ou 30 sobre 120, é igual a B sobre 24 sobre 120. 24 sobre 120. Se eu pego tudo que eu fizer de um lado, lembra daquele sistema, lembra da questão das balanças que eu falei? Tudo que eu fizer de um lado, eu posso, tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Então, o que eu tenho que fazer na igualdade? Manter essa igualdade. Então, se eu pego 120 e multiplico aqui, ó, eu vou manipular dados para trabalhar com valores menores. Então, eu só vou colocar o 120, eu vou multiplicar aqui, e eu simplifico, né? E aqui também. Eu não mexi na minha integridade da igualdade, certo? Eu simplesmente fiz o quê? Eu simplifiquei para trabalhar apenas com o 30 e o 20. E como eu sei que as minhas proporções, elas são iguais, então eu só reduzi um termo para não trabalhar com esse 120 muito grande, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele ignorou, mas ele ignorou mediante mediante essa situação aqui, ó, tá? Da proporção, tá? Então, ele não mexe na integridade da igualdade, ele mantém a igualdade. Então, a única coisa que ele fez como ele sabe que cada um desses aqui, ó, são igualdades, né? Aqui 809 eram igualdades, então ele simplesmente manipulou para tirar esse 120 daqui. E o que eu faço de um lado, eu faço do outro e mantenho a igualdade, igual em frações equivalentes, né? Lembra quando eu expliquei sobre meio? Então, eu simplesmente reduzi coloquei um termo irredutível, tá? Eu reduzi para trabalhar com números menores. Então, aqui, por isso que daqui para cá você não vê mais o 120. Então, 890 dividido por 89,10. E esse é o meu fator de proporcionalidade, tá? Agora, determinamos cada uma das incógnitas.
A sobre 30 é igual a K. A sobre 30 é igual a 10, né? O K é igual a 10, que é o meu fator de proporcionalidade. Então, essa razão aqui tem que dar 10. Bom, eu quero descobrir... eu multiplico os meios pelos extremos, né? 30 vezes 10, 300. Né? Então, A é igual a 300. E aqui, no B... o meu B é 24. 24 vezes 10, 240. O meu C... Ocorreu um erro de gráfica aí, viu, gente? O meu C é igual a 20. 20 vezes 10, 200. E meu D sobre 15, 15 vezes 10, 150. Então, aqui, ó, 150, 300, mais 400, 700, 890. Então, assim, o primeiro colocado recebeu 300, o segundo 240, o terceiro 200 e o quarto 150. É isso aí. Então, temos mais... agora a regra de 3. Algumas situações que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais podem ser resolvidas utilizando um método chamado regra de 3. Esse método é utilizado para resolver problemas de proporcionalidade, que envolve 4 valores, dos quais 3 são conhecidos e 1 é desconhecido, né? Temos uma incógnita, um x. Mas, antes de estudarmos como esse método funciona, vamos retomar o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão, ou seja, ao dobrarmos o valor de uma, o valor da outra também dobra. Ao reduzirmos o valor de uma à quarta parte, o valor da outra também ficará reduzido à quarta parte. E assim por diante. Por exemplo, em uma receita de pão de queijo, você coloca 3 ovos. E em uma receita de pão de queijo, você coloca 3 ovos. E em 2 receitas, 6 ovos. Dobrei aqui, né? Dobra aqui, 6 ovos. E em 3 receitas, 9 ovos. Então, aumentou tanto uma grandeza, que foi os pão de queijo, quanto a outra grandeza, que são os ovos, tá? Agora, em contrapartida, duas grandezas são inversamente proporcionais quando variam na razão inversa uma da outra, ou seja, ao dobrarmos o valor de uma, o valor da outra é reduzido pela metade. Ao reduzirmos o valor de uma à terça parte, o valor da outra é triplicado e assim por diante. Bom, essa aqui, como que a gente vai pensar? Bom, se uma pessoa leva 1 hora para fazer almoço... se uma pessoa leva 1 hora para limpar uma casa, então 2 pessoas vai levar quantas horas? Meia hora, né? Então, aqui eu multipliquei por 2 e aqui eu dividi. Então, eu vejo que quando um aumenta, o outro reduz. Então, o inversamente proporcional, ele, em algum momento, nós vamos observar que há, enquanto um aumenta, o outro reduz. E o diretamente proporcional, se um abaixa, o outro abaixa. Se um eleva, o outro também eleva. Só no inversamente que vai ocorrer o contrário, tá? Bom, regra de 3 simples. A regra de 3 simples é utilizada para resolver alguns problemas que envolvem duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. Acompanhe as situações a seguir. Quando assistimos a um filme para termos a ideia de movimento de maneira suave, ou seja, sem variações bruscas, é preciso que o filme tenha entre 30 e 60 imagens apresentadas por segundo. Se um filme curta-metragem é gravado com 48 imagens por segundo e tem 90 segundos de duração, quantas imagens ele tem no total? Bom, considerando X como o número total de imagens em 90 segundos de filme, construímos um quadro com as grandezas envolvidas e seus respectivos valores. Veja, duração de filme segundo, 1 segundo e 90 segundos. Quantidade de imagens em 1 segundo, 48 imagens. E 90 é o que a gente quer descobrir, certo? Quantas imagens ele tem no total? Então, vamos descobrir. Aí, o que a gente tem aqui?
Se eu aumentar... Aqui, o que a gente percebe? Em 1 segundo, tem 48 imagens. Se eu aumentar o segundo, ó, aqui eu aumentei, né? Aqui eu aumentei os segundos. Vou aumentar ou vou diminuir o quadro de imagens? Aumentar. Então, os dois estão para o mesmo lado, né? Enquanto um aumenta, vamos colocar assim, enquanto um aumenta, o outro também aumenta. Então, diretamente proporcional, certo? Agora, o que eu faço? Eu vou colocar isso aqui como uma fração e a outra grandeza como outra fração. E igualar. 1 sobre 90 é igual a 48 por x. Então, vamos aplicar, ó, multiplicar os meios pelos extremos, tá? Aplicando a propriedade fundamental da proporção, que é a regra de 3, temos. Não li essa parte, né? Analisando as grandezas envolvidas nessa situação, podemos concluir que elas são diretamente proporcionais, pois se o tempo de duração do filme dobra, a quantidade de imagens também dobra. Se o tempo de duração triplica, a quantidade de imagens também triplica e assim por diante. Então, assim, podemos escrever a seguinte proporção. Escrita a proporção, eu vou fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Então, aqui, ó, eu começo sempre onde tem a letra. X vezes 1, ou 1 vezes x, tá aqui, e 90 vezes 48. Aplicando a propriedade fundamental da proporção. X vezes 1 é x, 90 vezes 48, 4.320. Portanto, esse curta-metragem é composto de 4.320 imagens. Câmera lenta. Você sabia que a ideia de movimento dos filmes se dá por uma sequência de imagens? Um recurso usado geralmente em filmes de ficção. A câmera lenta é um processo realizado com câmeras especiais que conseguem registrar um número de quadros por segundos, QDS, muito superior ao das câmeras comuns. Por exemplo, ao registrar uma mesma cena com duração de 5 segundos a 30 QDS e a 120 QDS, a de 120 quadros por segundo pode ser reproduzida sem quebras de sequência com duração de 20 segundos. Isso tudo em câmera lenta. Situação 2. O que a gente observou aqui, ó? Que em 5 segundos passa o quadros, 30 quadros, né? 30 quadros por segundo. Em 5 segundos eu assisto esses 30 quadros. E aí, 5. E aqui 20 segundos. Então, 5 para 20 eu quadrupliquei, né? 5 vezes 4, 20. E 30 vezes 4, 120. Então, ele tá mostrando essa proporção, tá? Então, eu quero produzir em mais... Situação 2. Para construir uma casa popular de um programa social, 4 pedreiros levam 20 dias. Quantos dias seriam gastos para construir uma casa do mesmo modelo se 5 pedreiros com a mesma eficiência trabalhassem nela? Então, 4 pedreiros, a quantidade de pedreiros e de dias. 4 pedreiros constroem 20 dias. E 5? Bom, se eu aumentei, olha aqui, se eu aumentei a quantidade de pedreiros, eu vou trabalhar mais rápido, né? Eu vou ter que reduzir a quantidade de dias. Então, aqui é inversamente proporcional, tá? Então, aqui eu não vou multiplicar vou fazer as frações normais, mas eu já não multiplico mais os meios pelos extremos. Como que eu vou pensar nesse caso? Ou eu vou pensar assim, 4 vezes 20, 80, e 5 vezes x, 5x, vou multiplicar assim, tá vendo? Multipliquei em linha reta, 5x, e aí para isolar o x eu tenho, divido aqui por 5 e aqui por 5, que eu corto 5, né? Eu tenho dividido por 5, vai dar 16. 16 é igual a x. Bom, posso pensar assim, ou então também eu posso fazer a fração 4x, e como eu sei que é inversamente proporcional, ao invés de eu colocar é igual a 20 sobre x, eu vou colocar é igual a x sobre 20, que é inversamente igual a x sobre 20, que é a razão inversa, tá? Aí sim, multiplico os meus pelos extremos, começo pela letra. 5x é igual a 80.
Lá eu comecei pelo contrário, o x ficou de lá, viu? Então, vai ficar x, aqui eu divido por 5 e dividido por 5, né? X é igual a 16. Talvez quando eu faço essa forma de dividir um e o outro pelo mesmo número, talvez vocês fiquem confusos, mas vocês podem fazer da maneira também que vocês lembrar, tá? O que vocês são acostumados. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, chegamos a 16. Portanto, 5 pedreiros com a mesma eficiência construiriam uma casa desse programa em 16 dias. Bom, então eu vou finalizar esse vídeo já com 50 minutos e paramos em regra de 3 simples, então no próximo vídeo a gente já fala de regra de 3 compostas e resolve a lista de atividades.